característica da ligação iônica é que ocorre um cara perdendo elétrons, então ocorre a doação de elétrons, e um cara recebe elétrons, tá? Que na verdade na ligação iônica, o que acontece é o seguinte, tá? Não é que um vai doar elétrons, isso é uma maneira bonita, tá? O que acontece na ligação iônica, essencialmente, é que tu tem um mau caráter, tá? Que vai lá e vai roubar o elétron do outro, tá? E isso que acontece. Na ligação covalente, tá? Como ambos têm mais ou menos a mesma força, diferente da iônica, porque na iônica tem um cara muito mais forte, um cara que quer arrancar o elétron. Na covalente tem dois caras, tá? Ou mais, com forças parecidas. Então é a mesma coisa como se fosse um cabo de guerra. Um cara puxando um lado, um outro com uma força parecida do outro. Então vai acontecer o quê? Vai acontecer que aquele elétron não vai ir nem para um nem para outro. O que pode acontecer para eles fecharem a regra do octeto é eles compartilharem. Então a palavra-chave da ligação covalente é compartilhar. Tá? Isso que é a chave. E como é que funciona a ligação covalente? Ligação covalente, tá? Funciona o seguinte, ela vai acontecer com átomos que têm forças parecidas, tá? Em geral, o quê? Em geral, vão ser mais com os chamados não metais, que são os mais eletronegativos, ou seja, aqueles que têm mais força para atrair o elétron, quando tu vai juntar um com o outro, tá? Então, por exemplo, se tu colocar dois elementos, por exemplo, iguais, tá? Eles têm a mesma força, então vai ser o quê? Uma ligação covalente também, tá? Mas, por exemplo, se eu colocar, por exemplo, aqui, se eu colocar esse cara aqui, como é que fica? Como é que vão ficar as ligações? Então, oxigênio no metal, flúor também no metal. Então, característica de ligação covalente. Eles estão bem próximos da tabela periódica, tá? Nas suas forças. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer a representação deles, cada um com seus elétrons. Igual tu fazia na ligação iônica. Só que a diferença é que aqui tu não vai colocar quem ganha e quem perde. Mas tu vai colocar o quê? Que o oxigênio está na coluna 16, ou seja, eles vão ter 6 elétrons. Flúor está na coluna 17, quer dizer que vão ter 7 elétrons. Tá? Então, neste caso, vai acontecer o quê? Eu vou ter meu oxigênio, no caso um deles, e vou ter 2 flúores. O oxigênio com seus 6 elétrons. O flúor com seus 7. E o que vai acontecer? O número de ligações que cada um faz é quanto eles vão precisar para fechar 8. Lembrando, exceção disso é o hidrogênio, tá? Por quê? Porque ele tem apenas um elétron e ele, como está na camada 1s, cabe o quê? 1s, 2. Então ele faz uma ligação só, tá? Todos os outros tu vai fazer até fechar 8. No caso, quantas ligações o oxigênio pode fazer se ele tem 6 elétrons? Ele pode fazer 2, tá? Porque de 6 faltam 2. Então ele faz 2 ligações. E o flúor, como é que faz? Bem, o meu flúor, ele tem 7 elétrons, então cada flúor sempre uma ligação. Sempre isso que tu vê é para cada átomo, para cada um, tá? E para ti não ficar em dúvida, será que eu ligo o flúor contra o flúor com oxigênio? Não. Tu vai lembrar o seguinte, tem o chamado átomo central, que é onde todo mundo vai se ligar. Como é que eu sei que é o átomo central? Só tu olhar. Quem faz mais ligações? Nesse caso, o oxigênio. Então quer dizer que os flúors vão se ligar nesse oxigênio, tá? Então o que eu vou ter? Uma ligação. Agora esse elétron que está aqui vai contar tanto para o oxigênio quanto para o flúor. Então ele tinha 7, conta mais agora esse aqui também. Então fechou 8. Então o elétron que está aqui dentro vai contar ao mesmo tempo para o flúor e para o oxigênio. O flúor aqui ele tinha 6, agora a conta com esse elétron tem 7. Então ele vai fazer mais uma ligação, que é o que falta para ele fechar. Então aqui, agora, ambos
fecharam 8. Todo mundo fechou 8, então obedeceu a chamada regra do octeto que eu já mencionei anteriormente. Tá? Então, isso aqui, tá? Fórmula de Lewis. Essa aqui, chamada fórmula molecular. E agora tem a representação que tu faz, no caso, que é o quê? Tu vai representar ela na fórmula de traço, né? Onde no lugar de cada ligação que tu fez aqui, tu bota um traço. E tu não representa os elétrons, tá? Bota os elementos na mesma posição, só que qual é a diferença? Eu não boto os elétrons aqui. Tu representa um para cá e outro para cá. Então, onde seria a ligação, tu bota um traço para representar ela. E aqui também, tá? Então pronto, essa aqui são as representações que nós vamos ter das ligações covalentes. Tá? O que nós temos então ali dessas ligações? Nessas ligações, tomem cuidado, geralmente vai acontecer o quê? Entre não metais ou também entrando hidrogênio, não metais e hidrogênio. Tá? Então como é que tu faz? Na ligação iônica e covalente, como é que tu sabe, como é que tu faz para distinguir quando é uma e quando é outra? Simples. Se apareceu metal com outro cara que não é metal, ou com hidrogênio, é iônica. Se não apareceu metal, tá? Uma grande chance de ser covalente. Tá? Então tu faz através disso. E como é que tu faz saber quem é metal e quem não é? Pela tabela periódica. Lá ela tem a indicação de quem é metal e de quem não é. Tá? Depois, nós temos aqui alguns exercícios que vocês já fizeram, né? Deixa eu ver aqui. Alguns, por exemplo, é o seguinte. Algumas propriedades que nós temos dos compostos covalentes, eles, diferentes dos compostos iônicos, eles têm um baixo ponto de fusão e de ebulição. Ou seja, se tu esquentar, ele vai ou se tornar líquido ou vai evaporar. Por exemplo, na própria água, H2O, ela tem um baixo ponto de ebulição, que é o quê? 100 graus. Diferente, por exemplo, se tu pegar o sal, para derreter o sal são o quê? Mais de 1700 graus. Uma diferença gigantesca. Tá? Outro. Se tu tiver aqui, vamos colocar outro composto. CO2. Como é que eu faço essas ligações? Carbono está na coluna 14, então ele tem 4 elétrons. Oxigênio a gente já viu, a mesma coisa. Coluna 16, então o quê? 6 elétrons. E o que a gente faz aqui? Bem, carbono tem 4 elétrons, falta quanto para 8? Então faltam 4 ligações, tá? Já o oxigênio, ele tem 6, falta quanto? 2 ligações para cada um, tá? Sempre isso aqui é para cada um. Então vamos representar carbono com seus 4 elétrons. Oxigênio com seus 6. Então, o que vai acontecer aqui? Primeira ligação feita entre eles. Então, no caso, o carbono tem que fazer 4, cada oxigênio tem que fazer 2. Fez aqui uma. Então, aqui, outra. Esse oxigênio fechou as 2 ligações, fechou 8 elétrons. Mas o carbono não. Pode ter mais de uma ligação? Pode ter mais ligações se tu obedecer a regra do octeto. Não pode ter mais
nem menos, tem que fechar exatamente 8, exceto o hidrogênio, daí 2 já era. Então pronto, foi feita a fórmula de Lewis. Já tínhamos a fórmula molecular. Como é que fica a fórmula então de linha? Fórmula de traço, perdão. Nós temos aqui oxigênio, carbono, oxigênio. Quantas ligações? 2. Uma, duas. Feito. Tá? Feito aqui. Então, cada uma representa uma ligação. Então, se eu tenho 2 ligações com esse oxigênio, vai fazer 2 traços, cada uma representando uma ligação. Da mesma forma aqui. Tá? Agora, um pequeno detalhe. Qual detalhe seria esse? E se eu tiver este cara aqui? Deixa eu ver. N2. O que significa? Olha, significa que tu tem 2 vezes o nitrogênio. Que, no caso, o nitrogênio é no metal, vai ter 2 vezes, então tu vai ter uma ligação covalente. O nitrogênio está na coluna 15, quer dizer que tem 5 elétrons. Você tem 5 elétrons, quantas ligações? 3 ligações. Mas como é que faz N2? Simples. Vai botar nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. Outro nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Cada um tem que fazer 3 ligações, não é? Sim, porque é isso aqui que indica. 3 ligações para cada um. Então eu tenho 1, 2, 3. E na outra representação, como é que nós temos? Os 2 nitrogênios, N, N, 1, 2, 3. Feito. Apenas isso, tá? Então, até, não esqueçam, se inscrevam e